Corra pela porta dos fundos. A garçonete me entregou um bilhete no restaurante onde minha esposa tinha. Eu sabia que algo estava errado no instante em que entramos no estacionamento de terra batida. Uma surpresa de aniversário no interior, disse a Emily. Nada de celulares, sem sinal, nenhum outro carro, apenas nós e um restaurante de madeira isolado, cercado por árvores fechadas. Ela sorria demais. Aquele tipo de sorriso doce e ensaiado. Tentei ignorar o frio na barriga. Talvez eu estivesse apenas paranoico. Lá dentro, o lugar cheirava a madeira antiga e alho. Uma música suave tocava no rádio. A única garçonete, uma mulher com olhos cansados e unhas pintadas com o esmalte vermelho descascado, nos cumprimentou de forma travada. Emily pediu vinho antes mesmo de eu conseguir me sentar. Na metade da cesta de pães, Emily se levantou para retocar o pó no banheiro. Foi aí que aconteceu. A garçonete voltou, mas em vez de trazer mais água, colocou um guardanapo dobrado perto da minha mão. Ela não olhou para mim, apenas sussurrou tão baixo que quase não consegui ouvir. Corra! Use a saída dos fundos. Não olhe para trás. Pisquei, confuso. O quê? Ela já tinha sumido. Meu coração disparou. Havia algo no tom de voz dela que não era brincadeira, era pavor. Olhei ao redor. Restaurante vazio. Uma saída atrás do balcão. Um corredor perto dos banheiros. Meu pulso martelava nos meus ouvidos. Levantei-me devagar, empurrei a cadeira para o lugar e caminhei casualmente em direção ao corredor. Encontrei uma porta traseira encostada com um engradado e saí correndo pela terra, pelo meio do mato, sem parar até pisar no asfalto. Eu me virei e foi aí que ouvi um som que nunca vou esquecer. Vidro se estilhaçando, uma mulher gritando e depois o silêncio. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na minha picape, na beira do estacionamento de um posto de combustíveis, encarando minha aliança. Minhas mãos não paravam de tremer. Minha mente continuava repetindo a voz daquela garçonete, a urgência, o pânico. Por que ela me mandou correr? Por que não chamou a polícia? Meu celular tinha ficado no restaurante. Deixei-o na mesa como a Emily pediu. Vamos nos desconectar. Ela tinha dito. Eu deveria saber. Ao amanhecer, dirigi de volta. O restaurante estava fechado. A porta, tapada com tábuas. Sem sinal de polícia, sem carros de funcionários, nada. Como se nunca tivesse existido. Perguntei ao dono de uma banca de frutas ali perto há quanto tempo o lugar estava fechado. Ele me olhou como se eu fosse louco. Está fechado há mais de um ano. Vigilância sanitária. Ninguém chega perto. Meu sangue congelou. Dirigi para casa como um homem possuído. Estacionei no final da rua. Observei a casa por 1 hora antes de entrar. Emily estava na cozinha fritando ovos, como se nada tivesse acontecido. Ela se virou, sorriu. Você esqueceu seu celular. Forcei um sorriso de volta. É, noite de loucos. Ela me avaliou. Tudo bem? Balancei a cabeça que sim, mas na minha mente eu estava gritando. Mais tarde, naquela noite, entrei na internet. Pesquisei registros de imóveis. Vasculhei o histórico de chamadas da Emily, faturas de cartão de crédito. Cavei como um homem desesperado por um pouco de ar. E quando verifiquei a gravação da câmera de segurança do nosso olho mágico eletrônico, aquela que a Emily não sabia que eu tinha instalado, o que vi fez meu sangue virar gelo. Assisti às filmagens da câmera em looping. Exatamente às 9h24 da noite, o horário em que eu estaria no banheiro se não tivesse corrido, um SUV preto encostou na frente da nossa casa, sem placa, com os faróis apagados.
3 homens desceram. 2 usavam luvas. Um tinha algo na mão, um objeto longo e brilhante que parecia um pé de cabra. Eles ficaram parados na minha porta. Esperaram. Emily não atendeu de imediato. Então, a porta se abriu, ela deu um passo para fora, sussurrou algo para o homem mais alto e entregou a ele as chaves do meu carro. O meu carro. Senti vontade de vomitar. A filmagem terminou abruptamente. Voltei o vídeo e assisti novamente. Os mesmos movimentos, o mesmo tempo de reação. Minha esposa, a mulher que amei por 8 anos, participando friamente de algo que eu não conseguia compreender, ou talvez compreendesse. No fundo do meu estômago eu já sabia. Ela estava tentando se livrar de mim. Encarei a tela por 1 hora e depois transferi as filmagens para um pendrive escondido. Comecei a me organizar, não para fugir, mas para me preparar. Fui à delegacia local na manhã seguinte. Calmamente, disse que suspeitava de uma tentativa de invasão na minha casa. Não mencionei minha esposa, apenas pedi ronda extra na região. Disseram que ficariam de olho. Duvidei disso, mas não estava contando com eles. Eu estava contando com o que encontrei em seguida no sótão. Algo que a Emily não sabia que eu guardava. E aquele único item mudou tudo. Eu não mexia no sótão há anos. A poeira cobria tudo. Enfeites de Natal. Caixas com roupas antigas de bebê. Mas atrás do isolamento térmico, escondida em um compartimento que eu mesmo tinha construído na época em que Emily e eu ainda estávamos reformando a casa juntos, estava uma antiga maleta à prova de fogo com segredo. Abri a maleta com as mãos trêmulas. Dentro estava o contrato, um documento assinado que a Emily me fez picotar logo que nos casamos. Ou, pelo menos, era o que ela achava. Ele provava que eu era o dono do imóvel antes do nosso casamento. Meus pais tinham deixado para mim, assim como o acordo pré-nupcial, também assinado por ela. Ela sempre dizia que não precisávamos disso. Nunca seremos o tipo de casal que se preocupa com dinheiro, ela tinha sussurrado na época. Pois sim, também encontrei um pendrive, aquele que eu usava para guardar antigos arquivos de clientes da época em que atuei brevemente como detetive particular. Eu não trabalhava em um caso há anos, mas agora aquela parte de mim estava totalmente acordada novamente. Fiz uma lista. Passo 1, vigilância. Passo 2, a isca. Instalei uma câmera perto da garagem, outra na cozinha e uma dentro de um aromatizador de ar falso no nosso quarto. Então eu esperei. Esperei enquanto Emily sorria docemente todas as manhãs, beijava minha bochecha, preparava o jantar, assistia às novelas dela como se nada estivesse errado. Mas os hábitos dela com o celular mudaram. Ela passou a sussurrar mais, a sorrir para as mensagens de texto, até que finalmente peguei o nome Aaron, o homem com quem ela costumava namorar. E quando vi o que eles planejavam a seguir, perdi o fôlego. Ficou ainda pior. As mensagens entre Emily e Aaron não eram apenas sobre encontros, eram sobre mim, sobre o dinheiro ao qual ela queria ter acesso, sobre o que eu poderia fazer se um dia descobrisse, sobre como era difícil continuar fingindo todas as noites, mas então ela escreveu algo que paralisou meu sangue. Ele é esperto demais para matarmos diretamente. Mas e se algo acontecesse com os freios de novo, como da última vez? De novo. Eles já tinham tentado uma vez. Minha memória clareou na hora. No inverno passado, Emily insistiu para que eu levasse o carro dela em um dia de muita chuva. Bati contra um poste quando os freios falharam.
Nunca me pareceu certo. Os mecânicos culparam o desgaste e a falta de manutenção. Agora tudo fazia sentido. A segunda tentativa deveria ter sido no nosso aniversário de casamento, mas eles não tiveram a chance. Copiei as mensagens, tirei prints, fiz gravações e salvei tudo em um drive de backup. Depois, enviei uma cópia para o meu advogado sob o título de Documentos de Propriedade e Divórcio, sem detalhes, apenas como garantia. Foi então que tive a ideia. O tipo de vingança sobre a qual você não precisa gritar, o tipo que corta mais fundo do que qualquer traição jamais conseguiria. Ela queria brincar com mentiras? Ótimo, eu usaria a verdade como um bisturi. Mas primeiro eu precisava armar a armadilha. E para isso, precisava que ela se sentisse confortável, segura o suficiente para cantar vitória antes da hora. Então sorri e disse a ela: estou planejando uma surpresa. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse mudado. Levei café na cama para ela, dei um beijo em sua bochecha e disse que tinha planejado uma surpresa para o fim de semana, algo isolado e tranquilo. Os olhos dela brilharam. Finalmente ela disse: você está mesmo tentando de novo? Sorri de volta. Estou. Enquanto isso, comprei 2 diárias para um chalé na serra que ela sempre quis conhecer e depois cancelei uma delas. Eu não iria. Reservei a suíte no nome dela, mas deixei uma nota para o gerente do hotel avisando que a hóspede poderia ser perigosa e pedindo para me alertar caso algum homem desconhecido fizesse check-in usando o meu cartão de crédito. Depois, joguei a isca. Disse a ela que chegaria algumas horas depois por causa do trabalho. Vá na frente. Aproveite para relaxar. Eu te encontro lá. Ela caiu direitinho. Naquela sexta-feira, observei de longe, do estacionamento do hotel, de dentro do meu carro alugado. Ela fez o check-in sozinha. Menos de 1 hora depois, um SUV preto estacionou. Aaron desceu com uma mala de viagem na mão. Enviei uma mensagem para a recepção do hotel. Confirmem minha suspeita. 1 minuto depois, responderam: sim, quarto 214. Eles estão lá dentro. Esperei mais 5 horas. Então caminhei até a recepção, pedi ao funcionário que entregasse um bilhete meu para ela e fui embora. Um sorriso irônico. Você está sendo gravada e eu já estou em casa com o seu advogado de divórcio. Não voltei para casa naquela noite. Fui para a casa da minha irmã. Ela foi a única que um dia me disse: aquela mulher não olha para você como alguém que ama. Ela olha para você como se você fosse um plano. Eu não quis acreditar na época. Agora, não dava mais para ignorar. Na manhã seguinte, eu já tinha capturas de tela das câmeras do corredor do chalé. Eu tinha os registros de horário de entrada do Aaron, a prova de que assinaram juntos o consumo do frigobar, tudo o que eu precisava a quilômetros de distância. Enviei um e-mail para o advogado dela antes mesmo de ela voltar para casa. Quando ela passou pela porta da frente na noite de domingo, eu já tinha ido embora. Meu lado do guarda-roupa estava vazio. As fotos emolduradas do casamento tinham sumido. A única coisa que deixei foi um envelope vermelho em cima da bancada da cozinha. Dentro, uma cópia impressa das despesas do hotel, um pendrive com as filmagens das câmeras, meus papéis de divórcio assinados e um bilhete adesivo escrito: desta vez, fui eu quem saiu mais cedo. Bloqueei o número dela. Enviei uma notificação formal para a casa da mãe dela declarando que eu não consentia mais com nenhum tipo de contato e que não pagaria o restante do financiamento do carro dela. Não era apenas vingança, era liberdade. Mas ainda restava uma última coisa que eu precisava fazer por mim mesmo e pela garçonete que salvou minha vida. Porque o que ela me revelou no dia seguinte
Foi algo que eu simplesmente não podia ignorar. 3 dias após a entrega dos papéis do divórcio, visitei a garçonete. O nome dela era Marissa. Ela morava em uma pequena kitnet alugada em cima do restaurante. Quando perguntei por que ela havia me ajudado, seus olhos se encheram de um misto de medo e culpa. Ela traz homens aqui com frequência, disse baixinho. Eu não deveria falar nada, mas quando vi como você olhava para ela, como se ela fosse o seu mundo inteiro, eu simplesmente não pude deixar que ela fizesse isso de novo. Agradeci a ela e foi de coração. Ela não me salvou apenas de uma traição, ela me devolveu a vida e eu não a joguei fora. Nos meses seguintes, reconstruí silenciosamente uma nova história sem ela. Comprei um apartamento menor, quitei meu carro, aprendi a cozinhar, fui promovido. Enquanto isso, a vida dela desmoronou. A alma gêmea dela, o Aaron, sumiu do mapa 2 semanas após a minha partida. Ela tentou voltar atrás, mandou mensagens, e-mails, chegou a enviar flores para o meu escritório, mas eu nunca respondi. Até que a vi parada do lado de fora do meu prédio em uma noite chuvosa, encharcada, com a maquiagem borrada e a voz trêmula. Por favor, eu cometi um erro. Abri a porta pela metade e entreguei a ela uma única folha de papel. Era a sentença final de homologação do divórcio. Abaixo dela, eu tinha escrito: sem mais aniversários, sem mais saídas de emergência, sem mais eu. Então fechei a porta devagar, sem fazer barulho, e desta vez foi ela quem ficou do lado de fora, no frio, completamente sozinha.